21 de fevereiro de 1904. Promessa de Luísa, no caso de vier a morrer. Na presença da Santíssima Trindade, da Rainha Mãe, Maria Santíssima, do meu anjo da guarda e de toda a corte celeste, e por obediência ao meu confessor, prometo que se o Senhor, por sua infinita misericórdia, conceder-me a graça de morrer quando me encontrar junto ao meu esposo celeste, rezarei e intercederei pelo triunfo da Igreja e pela confusão e conversão dos seus inimigos, para que em nosso país triunfe o Partido Católico, para que a Igreja de São Cataldo seja novamente dedicada ao culto, para que o meu confessor seja libertado de seus sofrimentos habituais, com uma santa liberdade de espírito e a santidade de um verdadeiro apóstolo de nosso Senhor, e para que, se o Senhor permitir enviar-me a Ele, eu possa vir ao menos uma vez por mês, para tratar das coisas celestes e de tudo o que diz respeito ao bem de sua alma, tanto prometo quanto me cabe e juro. Deo gratias. 22 de fevereiro de 1904. O valor de Luísa como vítima universal. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, assim que avistei o bendito Jesus, vi pessoas que sofriam e rezava a Jesus para que as libertasse daqueles sofrimentos, ainda que ao custo de eu sofrer em seu lugar. Ele então me disse: se queres, sofre tu enquanto é vítima. Depois, quando a vítima partir, então verão o vazio que sentirão aqueles que te cercam, o teu próprio país e até os reinos. Oh, como conhecerão então, com a perda, o grande bem que eu lhes havia dado, ao conceder-lhes uma vítima. 12 de fevereiro de 1904. A igreja de São Cataldo, em Corato, havia esquecido de dizer o que estou prestes a escrever, mas agora o digo por obediência, embora não sejam coisas certas, mas duvidosas, pois faltava a presença de Nosso Senhor. Encontrei-me fora de mim mesma e parecia estar dentro de uma igreja onde havia vários sacerdotes venerando-os, juntamente com almas do purgatório e pessoas santas. Falavam entre si sobre a igreja de São Cataldo e diziam, quase com certeza, que ela seria obtida. Eu, ao ouvir isso, disse: como pode ser isso? Outro dia corria o boato de que o conselho eclesiástico havia perdido a causa. Assim, por meio do tribunal, não se pode obtê-la. O município não quer concedê-la. E vós dizeis que deve ser obtida. E aqueles acrescentaram: apesar de todas essas dificuldades, ainda não está perdida. E mesmo que cheguem a pôr as mãos para derrubá-la, ainda não se poderá dizer que está perdida, pois São Cataldo saberá bem como defender o seu templo. Mas pobre Corato, se chegarem a isso. Enquanto diziam isso, repetiram: as primeiras coisas já foram levadas. A incoronata já foi transportada para sua casa. Vai tu adiante de Nossa Senhora e roga-lhe que, tendo começado a graça, a complete. Saí daquela igreja para ir rezar, mas enquanto fazia isso, encontrei-me novamente em mim mesma. 4 de março de 1904. A alma deve voar e habitar no alto como a águia
e assim como ela, possuir uma visão penetrante. Encontrando-me muito aflita e sofrendo pela perda do meu bom Jesus, assim que o vi, ele me disse: minha filha, a tua alma deve esforçar-se para manter o voo da águia, ou seja, habitar no alto, acima de todas as coisas baixas desta terra, e tão alto que nenhum inimigo a possa atingir, pois quem vive no alto pode atingir os inimigos, mas não pode ser atingido. E não apenas deve viver no alto, mas deve esforçar-se para conservar a pureza e a acuidade dos olhos, a semelhança da águia, a qual, embora viva nas alturas, com a precisão de sua visão, penetra as coisas divinas, não de modo passageiro, mas mastigando-as até fazê-las seu alimento predileto, desgostando-se de qualquer outra coisa. Da mesma forma, ela penetra as necessidades do próximo e não teme descer até ele para fazer-lhe o bem, e se necessário for, entregar a própria vida, e com a pureza do olhar une dois amores em um só: o amor a Deus e o amor ao próximo, retificando tudo por Deus. Assim deve ser a alma, se deseja agradar-me. 5 de março de 1904. A cruz é citação, advogado e juiz. Esta manhã sentia-me em grande sofrimento, com o acréscimo da sua privação. Depois de muito padecer, ele veio por poucos instantes e me disse: minha filha, os sofrimentos, as cruzes, são como tantas citações que eu envio às almas. Se a alma aceita essas citações, sejam elas um aviso para que pague alguma dívida ou convites para adquirir méritos para a vida eterna, se a alma me responde, resignando-se à minha vontade, agradecendo-me e adorando as minhas santas disposições, logo nos colocamos de acordo, e a alma evita tantos inconvenientes que surgem ao ser novamente citada, ao precisar de advogados, levar a causa adiante e ao sofrer a condenação do juiz. Basta que responda à citação com resignação e agradecimento, e isso suprirá tudo, porque a cruz será para ela a citação, advogado e juiz, sem precisar de mais nada para tomar posse do reino eterno. Se, porém, não aceita essas citações, pensa tu mesma, em quantos abismos de infortúnios e complicações a alma se lança. E qual será o rigor do juiz ao condená-la por ter fugido da cruz, que, como juiz, teria sido tão mais brando, mais compassivo, mais inclinado a enriquecê-la, ao invés de julgá-la, mais atento a embelezá-la do que a condená-la. 12 de março de 1904. O confessor escreve no lugar de Luísa, dela, enquanto vítima: depende a sorte da Europa, os castigos servirão para o triunfo da Igreja. Estando Luísa doente, impôs-lhe que ditasse, não podendo desobedecer, ditou o seguinte, com grande repugnância: tendo-me lamentado a Nosso Senhor, porque, embora me visse sofrer, não me levava ao céu, o bendito Jesus me disse: minha filha, coragem ao sofrer. Não quero que te deixes abater por ainda não ter sido levada ao céu. Deves saber que toda a Europa está sobre os teus ombros, e o seu desfecho, seja bom ou mau, depende dos teus sofrimentos. Se fores forte e constante no sofrimento, as coisas serão mais suportáveis. Se, porém, não fores forte e constante, ou se eu te levar ao céu, as consequências serão tão graves que a Europa correrá o risco de ser invadida e conquistada pelos estrangeiros. E acrescentou ainda: se permaneceres na terra e sofreres muito, com desejo e constância, todos os castigos que ocorrerem na Europa servirão para trazer o triunfo da Igreja.
Mas, se apesar de tudo isso, a Europa não tirar proveito e permanecer obstinada no pecado, os teus sofrimentos servirão como preparação para a tua morte, sem que a Europa tenha se beneficiado. Genaro de Genaro. 14 de maio de 1904. Jesus impõe em silêncio a Luísa para estar livre para castigar. Encontrando-me no meu estado habitual, depois de muito padecer, o bendito Jesus emergiu do meu interior e, querendo eu falar, ele colocou o dedo sobre a minha boca, dizendo: cala-te, cala-te. Fiquei mortificadíssima e não tive mais coragem de abrir a boca. E o benigno Jesus, vendo-me assim tão mortificada, acrescentou: minha caríssima filha, a necessidade destes tempos exige silêncio, pois, se me falas, a tua palavra ata as minhas mãos, e nunca chegou ao ponto de castigar como convém. E ficamos sempre no mesmo ponto. Portanto, é necessário que entre mim e ti haja silêncio por algum tempo. Enquanto dizia isso, surgiu um cartaz onde estava escrito: foram decretados flagelos, penas e guerras, e desapareceu. 16 de março de 1904. Com Jesus, o bom pastor, que se fez cordeiro, estamos em segurança. A verdadeira resignação adora em silêncio o que Deus deseja. Então, descobre-se a cruz jubilosa. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, vi-me sobre uma pessoa que parecia vestida como uma ovelha, e eu era carregada sobre seus ombros. Mas ele caminhava a passos lentos, à frente. Havia uma espécie de veículo que se movia mais rápido. E eu, no meu íntimo, disse: este vai devagar, e eu gostaria de estar naquele veículo que caminha mais rápido. Não sei porquê, mal pensei isso. Encontrei-me dentro dele, com aqueles que estavam lá. E estes me disseram: o que fizestes? Como? Abandonastes o pastor? E que pastor? Ele cuja vida está nos campos. Conhece todas as ervas, sejam medicinais, nocivas ou salutres, e estando com ele, pode-se sempre ter boa saúde. E se o vês vestido como uma ovelha, é para se assemelhar a elas, fazendo-as aproximarem dele sem medo algum. E embora caminhe devagar, é no entanto mais seguro. Eu, ao ouvir isso, disse no meu íntimo: já que é assim, gostaria de estar com ele, para falar-lhe algo sobre minha enfermidade. Enquanto pensava nisso, encontrei-o perto de mim, e toda contente, aproximei-me do seu ouvido, e disse-lhe: bom pastor, se és tão sábio, dai-me algum remédio para os meus males, pois encontro-me neste estado de sofrimento. E querendo dizer mais, ele cortou-me a palavra, dizendo: a verdadeira resignação não fantasia, não examina as coisas, mas adora em silêncio as disposições divinas. E enquanto dizia isso, parecia que a pele de lã se rompia, e eu via ali o rosto de nosso Senhor, e sua cabeça coroada de espinhos. Eu, ao ouvir isso, não sabia mais o que dizer, e fiquei em silêncio, contente por estar junto dele. E ele acrescentou: tu te esquecestes de dizer ao confessor outra coisa sobre a cruz? E eu respondi: meu adorável Senhor, não me lembro, repete-a para mim e eu a direi. E ele disse: minha filha, em meio a tantos títulos que a cruz tem, há um que a denomina como dia festivo, pois, quando se recebe um presente, o que acontece? Faz-se festa, alegra-se, fica-se mais contente. Ora, a cruz, sendo o presente mais precioso, mais nobre feito pela pessoa mais grandiosa e única que existe, torna-se mais agradável e traz mais festa,
mais júbilo do que todos os outros dons. Portanto, tu mesma podes dizer que os outros títulos se podem dar à cruz. E eu disse: como tu dizes, pode-se dizer que a cruz é festiva, jubilosa, exultante e desejável. E ele respondeu: muito bem dissestes. Mas a alma chega a experimentar esses efeitos da cruz quando está perfeitamente resignada à minha vontade e se entregou inteiramente a mim, sem reter nada para si. E eu, para não ser vencido em amor pela criatura, dou-me todo a ela. E ao dar-me, dou-lhe também a minha cruz. E a alma, e conhecendo-a como meu presente, faz dela uma festa e se alegra. 20 de março de 1904. Quem é forte na fé possui fortaleza em toda situação e permanece sempre unido a Deus. Esta manhã sentia-me completamente desanimada e abatida pela perda do meu adorável Jesus. E enquanto permanecia neste estado, ele fez ouvir sua voz dulcíssima, que me dizia: minha filha, todas as coisas têm origem na fé. Quem é forte na fé é forte no sofrimento. A fé faz encontrar Deus em todo lugar. Permite vê-lo em cada cora, em cada ação. Senti-lo em cada movimento. E cada nova ocasião que se apresenta é uma nova revelação divina que a criatura recebe. Portanto, sê forte na fé, pois se fores forte nela, em todos os estados e circunstâncias, a fé te concederá fortaleza e te fará permanecer sempre unida a Deus. 9 de abril de 1904. Se a dor é necessária para purgar a alma da culpa voluntária, a perfeita resignação a purifica de toda a imperfeição. Tendo de comungar esta manhã, eu pensava comigo mesma: o que dirá o meu bendito Jesus quando vier a minha alma? Dirá: quão feia é esta alma, má, fria, abominável. Quão rápido fará consumir as espécies para não permanecer em contato com uma alma tão feia. Mas que queres de mim? Apesar de eu ser tão má, ainda assim tens de ter paciência para vir, porque de todas as formas és-me necessário e não posso ficar sem ti. Neste momento, ele emergiu do meu interior e me disse: minha filha, não te aflijas por isso. Não é preciso muito para remediar. Basta um ato perfeito de resignação à minha vontade, e serás purgada de todas essas fealdades que mencionas. E eu te direi exatamente o contrário do que pensas. Te direi: quão bela és, sinto o fogo do meu amor em ti e o perfume das minhas fragrâncias. Em ti quero estabelecer minha morada perpétua. E ele desapareceu. Então, quando o confessor chegou, contei-lhe tudo, e ele me disse que isso não estava correto, que a dor purga a alma e que a resignação não tinha nada a ver com isso. Portanto, após ter comungado, eu disse: Senhor, o Padre me disse que o que tu me dissestes não está certo. Explica-te melhor e faz-me conhecer a verdade. E ele benignamente acrescentou: minha filha, quando se trata de pecado voluntário, então sim, a dor é necessária. Mas quando se trata de imperfeições, fraquezas, friezas e outras coisas em que a alma não teve parte voluntária, então basta um ato de perfeita resignação, e se necessário também deste estado para que fiques purgada, pois, ao realizar este ato, a alma primeiro se encontra com a minha vontade, e nesse encontro, a vontade divina purifica a vontade humana, adornando-a com as suas qualidades, e então ela se torna uma só coisa comigo. 10 de abril de 1904. Luísa está unida a Jesus pelos sofrimentos constantes, pela reparação perpétua e pelo amor perseverante.
nesta manhã, encontrando-me com temor de que o bendito Jesus, ao ver-me ainda tão má, tivesse me abandonado, senti que ele emergiu do meu interior e me disse: minha filha, por que te ocupas com pensamentos inúteis e com coisas que não existem? Sabe que tens 3 títulos diante de mim, que como 3 cordas prende-me em toda parte e estreitam-me ainda mais intimamente a ti, de modo que não posso deixar-te. São eles sofrimentos assíduos, reparação perpétua e amor perseverante. Se tu, como criatura, és constante nisso, será que o Criador será menos do que a criatura? Ou se deixará vencer por ela? Isso não é possível. Livro do Céu, volume 6, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.